Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com seu professor preferido, professor Luiz Caraú. Hoje estamos aqui para tratar mais um assunto no nosso canal, que será números decimais, tá bom? Propriedades, primeiros conceitos, comparação, leitura, bem o comecinho mesmo, introdução a esse assunto, perfeito? Mas antes de começar, aquele pedido de sempre, né? Dá aquela curtida, aquela compartilhada e aquela comentada aí no nosso vídeo. Isso nos ajuda bastante aqui a divulgar nosso canal. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal. Isso também nos ajuda muito a continuar motivados com o nosso canal matemático aqui, perfeito? Pessoal, sem mais, vamos começar, mas antes, aquela chamada na vinheta. Então vamos lá. Roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar nossa aula de hoje, né? Cujo assunto vai ser números decimais, tá? Vai ser uma aula tranquila, a gente vai ver aqui os conceitos iniciais, comparação, leitura, transformação, algumas coisinhas assim para a gente começar o estudo de números decimais, tá? E vai ser bem tranquilo aqui ao longo da aula, tudo será bem comentado para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então vamos lá, né? Os primeiros conceitos, vamos ver o que é importante, né, a gente saber para começar o estudo de números decimais. Primeiro vamos ver o conceito de fração decimal, tá? A fração decimal trata-se de uma fração cujo denominador é uma potência de 10, cujo expoente é um número natural, tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui, né? Observe aqui, né, o 25 sobre 10, o 25 décimos, né? É uma fração decimal, porque o denominador, né, é 10. 10 elevado a 1, né? 10 elevado a 1 é o próprio 10, ou seja, esse 10 aqui, ele é uma potência de 10, só que elevado a 1. Né? Então, trata-se de uma fração decimal. Esse 8 centésimos também, por quê? Porque o denominador é 100, né? E 100 é uma potência de 10, é 10 elevado a 2. 14 milésimos também é uma fração decimal, porque o denominador é 1000, e 1000 ele é 10 elevado a 3, ou seja, uma potência de 10, né? Elevado a um número natural, no caso 3, e assim vai. Então, o primeiro conceito que a gente vê é esse, né? O de números, o de fração decimal. Ok? Já sabemos o que é uma fração decimal, então. O próximo conceito é o de numeral decimal, tá? Um numeral decimal trata-se de um número que é formado por uma parte inteira e uma parte não inteira e também não nula, menor que uma unidade, onde essas partes são separadas por uma vírgula, os famosos números com vírgula, né? Essa parte não inteira é chamada de parte decimal, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Ó, exemplo 1. Aqui nós temos 2,7, né? 2,7. Esse número aí, o 2,7, né? Se nós analisarmos ele, de acordo com a definição aqui de numeral decimal, nós percebemos que o 2, que é a parte que está à esquerda da vírgula, é a parte inteira. E o 7, que está à direita da vírgula, é a parte decimal. Então, esse número é formado por duas partes, digamos assim, né? A esquerda da vírgula é a parte inteira, a direita da vírgula é a parte decimal. Perfeito? Esse exemplo 2 aqui, ó, 12,09. Tá? Analisando aqui, para entendê-lo como um número decimal, nós percebemos que o 12, que está à esquerda da vírgula, né, é a parte inteira, e o 0,9 é a parte decimal. Perfeito? Muito bem, né? Então, à esquerda, a parte inteira, sempre, sempre, e à direita, a parte decimal, sempre. Tá bom? Muito bem. Então, vamos ver agora o seguinte, como transformar uma fração decimal em um número decimal e vice-versa. O que nós acabamos de ver agora, né? O que é uma fração decimal e o que é um numeral decimal, né? E vamos ver como transformar um em outro, né? E vice-versa. Então, nosso primeiro exemplo aqui, ó, transformando uma fração decimal em um número decimal. Então, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Nosso exemplo aqui, nós temos o 25 sobre 10, 25 décimos, né? Como eu transformo isso daqui, que é uma fração, né, e decimal, porque tem uma potência de 10 aqui no denominador, como é que eu transformo isso num número decimal? Bem simples. A primeira coisa que você vai fazer é escrever somente o numerador.
que no caso é 25, certo? Olhando aqui para o denominador, que é 10, quantos zeros nós temos aqui? Temos um zero, né? Então, vou pegar minha caneta, vou colocar aqui no final do número, a caneta no caso aqui, né, é a ponta do meu mouse, né, da setinha do mouse. Como só tem um zero, eu vou andar uma casa para a esquerda, ó. Andei uma casa, 1, né, eu estava aqui, vou andar uma vez, ó, 1, parei aqui. E aqui eu vou colocar uma vírgula, ó. Pronto. Esse número 25 sobre 10, né, na sua forma decimal, de número decimal ou numeral decimal, é igual a 2,5. E acabou. Se você aqui embaixo, né, tem uma potência de 10, ou seja, 1 e mais alguns zeros, né, você vai andar sempre do final do número para a esquerda a quantidade de zeros que tiver aqui. Vamos para mais um exemplo. 74 sobre 100. Como transformar isso daqui num número decimal? Então, seguindo o mesmo raciocínio, né? Primeiro eu vou escrever o numerador, né? Aqui, somente ele. E como aqui embaixo, né, eu tenho 100, que tem 2 zeros, eu vou ter que pegar a minha caneta, colocar aqui no finalzinho do número e andar 2 vezes para a esquerda. 2 vezes porque tem 2 zeros. Então, eu vou pegar e vou andar 2 vezes para a esquerda. 1, 2, parou aqui. Então, aqui é que eu vou colocar minha vírgula. Tá lá minha vírgula. Só que um número, ele não pode começar com uma vírgula, somente uma vírgula, né? Então, para resolver esse problema, na frente dessa vírgula, eu coloco um zero. Ou seja, 74 sobre 100, 74 centésimos, né, equivale a 0,74. Pronto, a mesma coisa. Escreve o numerador, vê a quantidade de zeros que tem aqui e anda 2 vezes para a esquerda. No caso, tem 2 zeros, então andei 2 vezes. 1, 2. Parou aqui e fiz a vírgula. Não pode começar com vírgula, um número, né? Então, eu resolvo isso colocando um zero na frente da vírgula. Pronto. 74 sobre 100 é a mesma coisa que 0,74. Perfeito? Mais um exemplo. 9 milésimos, né? 9 sobre 1000, né? Então, a mesma coisa. Primeiro você reescreve, né, o numerador. Tá ali, 9. 3 zeros, né? Então, vou ter que andar 3 vezes. Ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, certo? Andei 3 vezes. Então, eu vou colocar minha vírgula aqui, exatamente onde eu parei, né, com a minha caneta, no caso aqui o meu mouse. Ó. Tá lá a vírgula. Só que quando eu andei aqui, ó, 1, 2, 3, ficaram aqui 2 espaços, tá? 2 buracos. Então, eu vou ter que completar esses buracos com zero, ó. Né? 2 buracos, completei com zero. E como o número não pode começar com vírgula, na frente dessa vírgula, coloca um zero. Ok? Então, os buracos que você faz quando você anda com a vírgula também tem que ser preenchidos com zero. Logo, 9 sobre 1000 é a mesma coisa que 0,009. Tá bom? A regra é bem simples. Se embaixo você tem a potência de 10 lá, né? 10, 100, 1000, 10.000, enfim. Pega a quantidade de zeros, né, e anda com essa quantidade de zeros para a esquerda do número, a partir do seu final. Tá bom? Gente, só vale para a potência de 10. Tá? Se aqui for 20, por exemplo, não serve. Tem que ser 10, 100, 1000. Tá bom? Não é qualquer zero que você pode fazer isso, ok? Muito bem. Vamos ver agora o outro caminho, né? Transformar um número decimal em fração decimal. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó, número 3,5, né? Também é bem simples a forma de transformar isso aqui numa fração. Vamos transformar numa fração agora. Primeira coisa que eu faço, escrevo o número sem a vírgula, ó, 35, tá vendo? Tirei a vírgula dele, só isso. Agora eu vou ver o seguinte, quantas casas decimais tem aqui? Casas decimais, né, é da vírgula para a direita. Da vírgula para a direita, eu só tenho o algarismo 5, então só tem uma casa decimal. Se só tem uma casa decimal, embaixo eu vou colocar 10. Por quê? Uma casa decimal quer dizer que aqui só pode aparecer um zero. Perfeito? Então é assim, né? Escreve o número sem a vírgula, no caso aqui ficou 35,
Só tem uma casa decimal aqui. Casa decimal, gente, lembrando, tá? Não esqueçam. Da vírgula para a direita. A quantidade de casas da vírgula para a direita. No caso aqui só tem uma. Uma casa é um zero só no denominador. Então aqui embaixo vai ser o 10. Tá bom? Mais um exemplo. 0,067, né? Como é que fica isso daí? Bom, mesma coisa. Escrever o número de cima sem a vírgula. Aí olha só como é que vai ficar. Ó. Simplesmente 67, porque não faz sentido escrever 0067. Esses zeros aqui não teriam nenhuma função, né? Então é simplesmente 67. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 1, 2, 3, né? Se eu tenho 3 casas decimais, embaixo do 67 eu tenho que colocar o 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. Tá bom? Então, a quantidade de zeros embaixo é a quantidade de casas decimais. Tá bom? Mais um exemplo. 1,09, né? 1,09, o que eu vou fazer? Escrever o número, né? Sem vírgula. Então, vai ficar 109. Eu tirei a vírgula. Quantas casas decimais tem aqui? Aqui tem 1, 2, né? Da vírgula para a direita. 1, 2. Então, embaixo vai ficar 100, ou seja, 100. Né? E, por fim, mais um exemplo, 0,0003. Então, vamos escrever esse número sem a vírgula. Né? Vai ficar simplesmente 3, né? Porque esse monte de zero aqui na frente do 3 sem vírgula não tem necessidade. Quantas casas eu tenho aqui, depois da vírgula, né? Casas decimais? 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais, casas à direita. Se são 4 casas decimais, tem que ter o 1 e 4 zeros aqui, né? Então vai ficar, ó, 10.000. 3 sobre 10.000. Perfeito? Então aqui nós vimos dois tipos de transformação, né? Como transformar da fração decimal para o número decimal e como transformar do número decimal para a fração decimal. Perfeito? Muito bem, muito bem. Vamos ver agora a leitura dos números decimais, tá? Como eu faço a leitura? Eu olho um número decimal, como eu falo, escrevo por extenso, né? Por exemplo, aquele número decimal. Bom, temos que seguir a seguinte regra. A leitura de um número decimal é feita mencionando-se o número da sua parte inteira, que já sabemos o que é, né? Acompanhado da palavra inteiro, ou inteiros, né? Se for mais de um. Seguido da citação do número de sua parte decimal, né, que já sabemos o que é, né, da vírgula para a direita, obedecendo-se quanto ao número de casas decimais a seguinte regra. Então, vou colocar uma tabelinha aqui só para nos guiar, tá, para a gente saber como que a gente vai escrever, né, e, consequentemente, fazer a leitura dos números decimais. Se você tiver somente uma casa decimal, ou seja, uma casa, né, à direita da vírgula, você vai escrever um número que tiver ali acompanhado da palavra décimos. Se você tiver duas casas decimais, você vai escrever um número acompanhado da palavra centésimos. 3 casas decimais, um número que tiver lá na parte decimal acompanhado da palavra milésimos. 4 casas acompanhado de décimos de milésimos. 5 casas acompanhado de centésimos de milésimos. Forem 6 casas, seriam os milionésimos. Eu não escrevi, mas assim vai, né? Então, eu escrevi aqui alguns, né, só para a gente ter uma ideia de como se desenvolve o nome, né, dos números decimais, tá, da sua parte decimal. Façamos alguns exemplos, né? Então, exemplo 1. Esse 3,8 aí, né? O correto, a gente fala 3,8 para ficar um pouco mais simples de tratar o número, mas a forma correta, né, de escrever, fazer a leitura desse número, né, é a seguinte, ó. 3 inteiros e 8 décimos. Por que 3 inteiros? A parte que fica à esquerda, né? 3 é o número 3. E como ele é a parte inteira, eu escrevo 3 inteiros. E a parte que está à direita, que é a parte decimal, né? Eu vou escrever um número que está aqui, que no caso é 8. E eu botei aqui décimos porque eu só tenho uma casa decimal. Depois da vírgula só tem uma casa. Então, vai ser aqui o nome da parte decimal como décimos. Tá bom? Então, assim, como ler isso daqui? Parte inteira, 3, você bota lá, 3 inteiros. Parte decimal, aqui tem 8, você escreve 8. Quantas casas tem aqui?
Ah, só tem uma casa, então décimos, né? Uma casa, décimos. Mais um exemplo aqui, né? Esse número aqui, 17,18. 17,18 não é o nome correto. Então, como é que eu faço? 17 não é a parte inteira? Então, 17 inteiros que eu vou escrever. E esse 18 aqui não é a parte decimal? Então, vou escrever 18, né? E como tem duas casas aqui, né? Duas casas, ó, centésimos. Então, vamos escrever, ó, 17 inteiros. É bem fácil a parte dos inteiros, né? Pega o número que está lá, escreve 17, no caso, né? E escreve inteiros do lado. Aí você já escreveu a parte inteira. E a parte decimal, você escreve o número, tá lá, 18, né? Como tem duas casas, né, decimais, você bota lá, centésimos. Ok? Mais um exemplo. Esse número aqui, ó, 0,015. Bom, sabemos que essa não é a forma correta de se escrever. Mas vamos lá, ó, a parte inteira aqui, no caso, não tem, né? É zero. Então, você não precisa escrever zero inteiros, né? Porque não faz sentido. Você só tem a parte que é decimal, que no caso é um 15 aqui, né? Esse zero não serve para nada. Então, você tem aqui só o 15. Então, você vai escrever na parte decimal, 15. Mas quantas casas tem aqui? 1, 2, 3. Então, vou ter que utilizar milésimos, né? Então, aqui vai ficar, ó, 15 milésimos. 15 porque a parte decimal é 15 e milésimos porque tem 3 casas à direita da vírgula. Tá bom? E aqui a observação, né? Não possui parte inteira, por isso que não colocamos aqui zero inteiros, não faz sentido. Tá bom? Então essa aí é a forma de fazer a correta leitura dos números decimais. Perfeito? Muito bem. Vejamos mais algumas propriedades aqui dos números decimais, né? Então olha só, um número puramente inteiro, ou seja, que não tem parte decimal, né? Tem apenas a parte inteira, pode ser escrito na forma decimal, acrescentando-se vírgula zero no final desse número, sem provocar nenhuma alteração no mesmo. Um exemplo bem simples aqui, né? O número 73. Observa que ele não tem vírgula aqui. Isso não quer dizer que a vírgula não existe. Ela existe, ela só não está aparecendo. E ele é um número puramente inteiro, não tem parte decimal. Se você quiser escrever ele com vírgula, né? Você pode escrever da seguinte forma, ó. 73,0, que isso não muda em nada, tá? O número 73, né? Você só botou uma vírgula aqui, como ele já não tinha parte decimal, você botou um zero ali, só para poder aparecer a vírgula dele, tá? Então, frisando aí, né? Todo número puramente inteiro, né? Ele também pode ser escrito com vírgula, é só você colocar vírgula zero no final dele, e não altera em nada, tá bom? Próxima propriedade aí, ó. Um número decimal não se altera quando acrescentamos ou retiramos zeros à direita de sua parte decimal. Da sua parte decimal, tá? Então, um exemplo aqui. Esse número aqui, ó, 7,20. Eu vou falar assim porque é mais cômodo, tá? Ao invés de falar, né, 7 inteiros e 20 centésimos, né? Então, vou falar assim de uma forma mais dinâmica, tá? Então, 7,20 aqui, né? Eu posso escrever ele da seguinte forma, 7,2. Por quê? Se você retirar esse zero aqui, né, do final, né, da parte direita da sua parte decimal, isso não provoca nenhuma alteração no número. Ou seja, 7,2 e 7,20 é a mesma coisa, tá? Porque você tirou o zero do final da parte decimal. Da mesma forma que acrescentar também não faz diferença. Ó. Aqui terminava com 2,0, botei aqui terminando com 2,00. Esses três números são o mesmo número, por quê? Zeros acrescentados ou retirados do finalzinho da parte decimal não fazem diferença, tá? E eu ainda posso escrever também assim, ó, posso botar mais um zero aqui, ó, 7,2000. Todos esses números são o mesmo número, tá bom? Então, mas essa propriedade aí também é bem interessante do zero no final da parte decimal, que não altera o número decimal. Propriedade 3. Para se multiplicar um número decimal por 10, basta deslocar a vírgula desse número uma casa para a direita, né? Ó, só tem um zero, você deslocou a vírgula dele uma casa para a direita.
Se você multiplicar por 100, você vai andar com a vírgula 2 casas para a direita. Se você multiplicar por 1000, você vai andar com a vírgula 3 casas para a direita. E assim vai. Tá bom? Uma forma de multiplicar rapidamente por 10, por 100, por 1000, tá? Por potências de 10. Alguns exemplos. 7,213 vezes 10. Ó, eu vou multiplicar por 10, então essa vírgula, como aqui só tem um zero, vai andar uma casa para a direita. Vai parar aqui, ó, entre o 2 e o 1. Ó. Então ficou 72,13. A vírgula que estava aqui andou uma casa para cá. Uma casa, porque só tem um zero. Perfeito? Exemplo 2. Ó, o mesmo número agora, só que multiplicado por 100. 2 zeros, então a vírgula vai andar duas casas. Ó, 1, 2. Vai parar aqui, né? Entre o 1 e o 3. Então ficou 721,3. Ok? Exemplo 3. 7,213 vezes 1000. Então a vírgula vai andar 3 vezes para a direita. 1, saindo daqui, né? Ó, vai andar 3 vezes. Ó. 1, 2, 3. Vai parar aqui, né? Então tá ali, ó. Parou aqui. Está aqui a vírgula, ó, vírgula 0. Só que esse vírgula 0, né, nós já vimos aqui, ó, que ele não influencia muito, né? Quando termina com vírgula 0, eu posso simplesmente tirar esse vírgula 0 e escrever o número da frente ali, ó, 7.213, quando o final é vírgula 0. Ok? E o exemplo 4, ó, tem 4 zeros aqui, 10.000. Então, eu vou andar com a vírgula 4 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4. No caso, a vírgula pararia aqui e ficou um buraco, né? Quando fica o buraco, a gente já sabe que tem que completar com um zero. Então, olha ali, ó. Aqui, ó, no final, depois do 3, apareceu um zero aqui. Podia ser vírgula 0 aqui também no final, não tinha problema nenhum. Tá bom? Então, multiplicação, né? Por 10, por 100, por 1000, quantidade de zeros, diz quantas vezes a vírgula anda para a direita. Muito bem. Tá ali, quarta propriedade. Para se dividir um número decimal por 10, dividir agora, tá? Você vai andar com a vírgula para a esquerda, uma casa, né? 1, 0, uma casa. Dividir por 100, vai andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Se for dividir por 1000, anda com a vírgula 3 casas para a esquerda. E assim vai. Tá bom? Exemplo, né? Então, tá lá, né? Eu quero dividir agora por 10, ó. 154,908 dividido por 10. Como é divisão, vou andar com a vírgula para a esquerda. Uma casa só, porque só tem um zero. Então, tá ali, ó. A vírgula andou uma casa para a esquerda. Bom? Exemplo 2. Aqui, ó, dividindo por 100. 2 zeros, então, vai andar duas casas. 1, 2. Vai parar aqui, entre o 1 e o 5, ó. 1,54908. Perfeito? Muito bem. Exemplo 3, ó, vai andar 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Aí a vírgula vai parar aqui. A vírgula parando aqui, eu tenho que colocar um zero na frente. Por quê? Porque um número não vai começar com vírgula, né? Não faz sentido. Então, ó, a vírgula parou aqui, não pode ficar simplesmente uma vírgula na frente do número. Coloca um zerinho ali. Bom? Exemplo 4. Isso aqui é bem legal, ó. 9 dividido por 10.000. Bom, eu tenho que pegar a vírgula dele, que não está aparecendo, né? E andar para a esquerda 4 vezes, né? Eu vou reescrever esse 9 dividido por 10.000 aqui da seguinte maneira, para ficar mais cômodo. A vírgula dessa vez ela apareceu. Tá aqui, 9,0. Sabemos que isso não tem problema nenhum, né? Vou botar o vírgula 0 no final. Aqui são 4 zeros, então eu vou andar 4 vezes. 1, 2, 3, 4. A vírgula vai parar aqui, né? E eu vou ter 3 buracos aqui, que eu vou ter que completar com 0. E como tem uma vírgula na frente, mais um 0 na frente também da vírgula. Então, eu vou ter lá o meu número 0,00090. Como o 0 no final, né, da parte decimal, propriedade que a gente viu, não faz diferença, né? Ainda posso reescrever isso daqui melhor ainda, ó, tirando esse 0 do final, porque nós vimos que esse 0 no final não faz nenhuma diferença no número. Tá bom? Muito bem. Comparação de decimais. Comparar é dizer quem é maior, quem é menor.
tem uma receitinha de bolo que é muito simples, muito tranquila de fazer, tá? Ao compararmos dois números decimais, dois ou mais números, né? Para descobrirmos o maior deles, devemos fazer o seguinte procedimento: escrevê-los com a mesma quantidade de casas decimais, eliminar suas vírgulas e comparar os números resultantes para descobrir quem é o maior deles. Vamos lá, com muita calma, um exemplo bem tranquilo aqui, ó. Quem é maior? 7,25 ou 7,5? Bom, então quando você tem que descobrir qual é o número decimal maior, a primeira coisa que você tem que fazer é igualar a quantidade de casas decimais. Esse número aqui, casas decimais, lembrando, né, da vírgula para a direita. Esse número aqui, 7,25, ele tem duas casas, ó, 1, 2, né? O 2 e o 5 são duas casas. Esse número aqui, o 7,5, só tem uma casa, né, que é o 5. Mas eu posso reescrever, né, esse número aqui, 7,5, para ficar com a mesma quantidade de casas decimais desse, transformando esse 7,5 em 7,50, porque a gente já sabe que colocando um zero no final da parte decimal não muda nada no número, né? Então 7,5 é a mesma coisa que 7,50, né? 7,50. E fazendo isso, eu coloco os dois números com a mesma quantidade de casas decimais, tá? Então, olha só. Comparar o 7,25 e o 7,5 é o mesmo que comparar 7,25 e 7,50, porque esse número aqui e esse daqui são a mesma coisa. Só que aqui fica bom para mim, porque eu igualo a quantidade de casas. Ó, aqui tem duas agora e aqui também tem duas. Depois que você iguala a quantidade de casas, o próximo passo, né, é eliminar as vírgulas. Ó. Tirando essa vírgula daqui e tirando essa vírgula daqui, eu tenho 725 e 750. Agora fica fácil para eu ver, né? 750, né, é maior que 725. Né? Fica fácil para eu ver, né? Esse número é maior que esse, ó. Só que o 7,50 ele era o 7,5, ó. Eu só troquei para cá. E o 725 era o 7,25 que eu coloquei aqui. Logo, 7,5 é maior que 7,25. Perfeito? Então, ó, cuidado, né? Esse daqui parece maior que esse, mas só parece. Para você saber quem é maior, tem que fazer todo esse procedimento. Primeiro escreve os dois números com a mesma quantidade de casas decimais, ou seja, você vai ter que completar alguém com zeros. Igualou as casas? Elimina as vírgulas, no caso aqui eu eliminei, ficaram esses dois números aqui, né, que são números naturais. E aí você compara esses números naturais. Né? Você consegue ver mais fácil quem é o maior. Só que esse daqui, né, você vai ver quem é quem, né? Esse daqui, no caso, é o 7,5. Então, ele é maior do que esse daqui, que no caso é o 7,25. Então, esse é o procedimento tranquilo para comparar números decimais. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, estamos terminando aqui a nossa aulinha. Espero que tenha ficado joinha. Tem uma lista bem bacana para treinar esses conhecimentos, essas propriedades, tudo que a gente viu hoje. E para encerrar, né, aquele encerramento de sempre, né, pedindo aquela curtida, aquela compartilhada, aquela comentada no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, porque nos dá muita moral, nos ajuda muito a ficar motivados, a continuar criando conteúdo aqui para os amantes da matemática. Tá bom? Pessoal, mais uma vez obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.